Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Flamengo. E, de repente, o Bruno Henrique voando, voltando à sua melhor forma. E aí você precisa muito mais do cara por dentro do que aberto. O Davi Luiz vem de atuações muito boas, né? É. As últimas vezes que entrou. Com Ala, que para mim é o jogador de maior personalidade para trabalhar sob pressão, numa zona de risco e com muita qualidade. Para mim é o cara mais preciso nessa função de saída de 3. Então é isso, galera. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem jogo importante e a gente está aqui trazendo as principais notícias do Mengão para você. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre alguns desfalques, né, do Flamengo, cara. O Flamengo que tá com alguns desfalques, como o Gabigol, provavelmente não vai vir para o jogo hoje. Temos também o Matheus França. O Atlético também tem um desfalque muito importante, que é o Terãs. Terãs não é mais jogador do Atlético e a gente vai acompanhar aqui agora. Provável escalação, todas as informações para esse jogo importante do Flamengo hoje. Confio aí na vitória do Mengão. Mengão que tá jogando bem melhor. E jogo de Copa, né? Com a festa da torcida também que vai ter hoje. O Flamengo vai para cima. E se Deus quiser, vamos ganhar aí esse jogo. Pelo menos de 2-0 aí, né? Para poder ir um pouquinho mais tranquilo. Porém, o Flamengo, se ganhar, tem que jogar lá também, né, cara? Porque o Flamengo, quando tá na vantagem, é complicado o Flamengo quando tá na vantagem. Mas antes disso, pessoal, peço você que se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aí sobre o placar. Qual o placar que você acha que o Flamengo vai ganhar hoje? Deixa aí nos comentários, vamos bater aquele papo maneiro. Ativa o sininho aqui para você acompanhar todas as notícias. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Em jogos de caráter muito decisivo, foi decisão de Libertadores, foi decisão de Copa do Brasil, eles se enfrentaram em outras edições, né, de competições de mata-mata e vão se enfrentar mais uma vez nessas quartas de final. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Flamengo. É muito difícil acertar a escalação do Flamengo, né? Sampaoli sempre traz surpresas. Não deve ter Gabigol, né? Não deve ter Gabigol. A provável escalação é essa daí, ó. Matheus Cunha no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta. O ataque com Everton Ribeiro, Pedro e Gerson. Lembrando que o Luiz Araújo está relacionado para esse jogo, hein? Pode fazer a sua estreia, reforço trazido para essa janela. Ele que estava no futebol dos Estados Unidos, jogador rápido, joga pelo lado direito do campo. Apesar de ser canhoto, está à disposição, deve ficar no banco. O Alan e o Rossi, goleiro, né, que era do Boca, já começaram a treinar. Inclusive, não estão à disposição, estão melhorando a questão física. O Alan ficou muito tempo parado por causa de lesão, né? Costela? Problema nas costas, né? Uma fratura por estresse na coluna, tá fora. O Gabigol com um problema no tornozelo, o Léo Pereira, são dúvidas ainda, né? Não são tratados já como cartas fora do baralho, mas não devem jogar realmente. O Davi Luiz vem de atuações muito boas, né? As últimas vezes que entrou. E aí a gente mostra o Flamengo assim, disposto assim, mas o Flamengo, a rigor, tem dois desenhos diferentes, com e sem a bola, né? Sem a bola ele defende com suas duas linhas de 4, com a bola ele pode ter tanto os dois zagueiros, mais os dois volantes logo à frente. Os dois alas bem abertos, quase como atacantes, e aí os três meias por dentro, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta por trás do Pedro. Ou pode ter o Ayrton Lucas um pouco mais por trás, iniciando o jogo na saída de bola. E às vezes ele até segura o Thiago Maia para fazer um homem de uma saída de 3, como o Thiago, quase que com lateral e espirra o Ayrton lá em cima. A dinâmica do Flamengo, ela pode ser, a gente não vai conversar sobre isso agora, mas com a entrada do Ala e ele entrando bem, muda completamente, porque aí você tem o Ayrton como ponta e de repente o Bruno Henrique voando, voltando à sua melhor forma, e aí você precisa muito mais do cara por dentro do que aberto. Então assim, mas é um Flamengo de potencial. E Gerson de volante com o Sampaoli não mais, parece, né? Não mais. Raro, né? Vai ser raro, assim, né? E o Alan, essa saída do Alan, que ele faz muitas vezes com o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha tem um limite de condução de bola, né? Até porque é goleiro. Com o Alan, que para mim é o jogador de maior personalidade para trabalhar sob pressão, numa zona de risco e com muita qualidade, para mim é o cara mais preciso nessa função de saída de 3, bem próximo da sua área. Ele muda completamente a estrutura e praticamente a titularidade de alguns jogadores. Outra curiosidade que eu tenho é quando for a hora de usar o Luiz Araújo. Vai sobrar para quem sobra sempre. Ribeiro. Nesse momento é pro Everton. É.
que para mim dá uma resposta. Sempre quando alguém vai entrar no time, o primeiro é ele. Quando o Everton tem uma sequência de jogo, ele dá uma resposta muito positiva. O problema dos jogadores com mais idade, quando ele fica entrando, saindo, Perde a confiança, né? Acabou. Em algum momento eu achei que, como situação de jogo, que ele possa fazer o que faz o Wesley, como homem aberto. E aí a minha curiosidade é como ele criaria uma alternativa para compensar isso defensivamente. Porque o Wesley, de fato, tem uma função que o desgasta muito por vezes, que é ser ponta e ser lateral ao mesmo tempo. E aí o Luiz Araújo é um jogador que cuida do corredor, que pode fazer o corredor, especialmente no momento ofensivo. Mas aí teria que ter 3 zagueiros. Teria que ter alguém. Na verdade, é inverter o eixo do time por vezes. Porque quando ele tinha o Cebolinha, ele tinha um zagueiro por trás pelo lado esquerdo. Ele fazia ter esse eixo invertido pelo lado direito, com um zagueiro que defenda. Poderia ser Léo, Davi, Fabrício. E o Luiz Araújo voltando até a segunda linha de meio. São muitas as variações possíveis, né, com esses reforços que o Flamengo está trazendo e promete trazer outros ainda. Essa janela tem sido muito boa do Flamengo para se reforçar ao longo da temporada. Por que eu falei? Porque a questão do Everton, ele entrando no lugar do Everton, o Everton é um jogador que quando o Flamengo em geral tem a bola, vem jogar por dentro. E o Luiz Araújo é mais um jogador de corredor. Por isso eu não tenho tanta essa facilidade de vê-lo na função do Everton. No lugar do Everton, na escalação, eventualmente, pode ser. Mas na função é que eu tenho essa curiosidade. Vamos ver como é que vai ser aí para frente, né, com a disposição do Luiz Araújo, né? Do lado do Atlético, o Atlético está vendendo jogadores, está ficando com o bolso ainda mais cheio o Atlético, né? Vendeu o Vitor Roque, né? Acertou a venda com o Barcelona. Mas fica com ele até o fim do ano, Fica até o final do ano. Ele só se apresenta em janeiro de 2024. 35 milhões de euros, mais 10 que são em bonificações, se o jogador atinge metas. Então, uma negociação que pode atingir até 45 milhões de euros. Depois tu vai fazer a conta aí, de quanto ele vai tirar de lucro. Pagou 24 milhões de reais, né? Precisa converter aqui. O pessoal da produção vai converter pra gente aí os 35 milhões de euros em reais, pessoal. Tempo de diferença. Exatamente. Um negócio espetacular realmente fez o Atlético Paranaense, além do retorno técnico, né? Que o Vitor Roque já deu. E o Atlético também vendeu o Davi Terans, né? Jogador que não vem tendo a oportunidade. É bom jogador, perdeu espaço com o Filipão, né? E vendeu por 160 milhões de lucro, Pedrinho. 160 milhões de lucro, no mínimo, né? Comprou quando? Comprou o quê? 1 ano e meio atrás, né? 2 anos atrás, no máximo. Investimento, hein? Nenhum investimento paga isso, né? Então, vendeu o Terans, 3 milhões de dólares, né? O Atlético tinha 80% dos direitos econômicos do jogador, ainda ficou com 20%. Então ele vendeu 60% por 3 milhões de dólares, ficou com 20% ainda para uma futura negociação. Bom, o lado bom é que o Lucas Esquivel, lateral esquerdo, que foi contratado, veio do União Santa Fé, da Argentina, está à disposição para esse jogo. O Atlético perdeu, lamentavelmente, o Fernando, né? Por uma séria lesão, ligamento cruzado do joelho, vai ficar fora praticamente a temporada toda. E estava precisando de um lateral, o Lucas Esquivel chega e já fica à disposição para esse jogo do Maracanã amanhã. Tá legal? Deixa eu falar aqui da nossa programação extensa do Sport TV para esta quarta-feira, com grandes jogos. Além disso, tem mosaico no setor norte e no setor sul do estádio Maracanã. No setor sul, a informação é que será o mesmo que foi utilizado contra o Fluminense. E no setor norte eles vão fazer um outro. A torcida está preparando um outro mosaico. Então, é uma bonita festa que com certeza a torcida rubro-negra vai fazer. Inclusive, tem sido normal isso. Se tem uma coisa que a gente tem que bater palma, é para a torcida do Flamengo, porque todo jogo do Maracanã é casa cheia. Independentemente da fase do time, se está jogando bem, se está jogando mal, a torcida está marcando presença. E eu não tenho dúvidas que nessa quarta-feira será o 12º jogador do Flamengo. E sobre o Atlético Paranaense, que eu falei no começo do vídeo, notícia boa, eu considero notícia boa, porque Terans, um dos destaques do time do Atlético Paranaense, para mim, o cara muito bom jogador, era o cérebro do time ali no meio de campo quando ele estava em campo. Ele foi vendido ao Pachuca, do México, e por conta disso, não vai jogar contra o Flamengo nessa quarta-feira. Já foi uma negociação extremamente rápida, foi vendido, partiu para o México. Então não encara o Flamengo. Eu considero uma boa notícia. Claro, o Atlético continua sendo um bom time, tem bons jogadores,
Tem o Vitor Roque, que está muito próximo de ser vendido ao Barcelona, mas só vai sair na outra janela de transferência. Então é um bom time e tem tudo para ser um bom jogo no Maracanã. Mas eu, como eu disse aí no começo do vídeo, já fiz a minha aposta lá na KTO, 2-0 Flamengo, na minha opinião. Mas, para esse duelo, o Jorge Sampaoli também pode ter desfalque. Por quê? No treino dessa terça-feira, Gabigol, Léo Pereira e Matheus França não treinaram com o grupo e provavelmente podem desfalcar o Flamengo. Porque, eu não vou dizer provavelmente, porque são 3 aí. O Matheus França está fora, isso é um fato. Léo Pereira e Gabigol são dúvidas. Chances remotas. Por que eu digo chances remotas? Porque tem um treino nessa quarta-feira, programado para amanhã dessa quarta-feira. Isso é normal, já vem falando sobre isso. Sampaoli dá treino em dia de jogo e o Sampaoli vai dar um treino nessa quarta-feira. E aí o Gabigol e o Léo Pereira serão avaliados. Se eles treinarem, eles serão relacionados. Caso contrário, não serão relacionados. Mas o Flamengo terá uma novidade na lista de relacionados. Luiz Araújo, atacante que acabou de chegar, foi apresentado ontem. Ele foi relacionado pelo técnico de São Paulo, foi comunicado, ó, você está relacionado, você pode fazer a sua estreia. Ele teve o nome publicado no BID, está regularizado. Não só ele, o Alan também e o Rossi também tiveram os nomes publicados no BID, mas o Alan e o Rossi ainda, fisicamente falando, ainda precisam aprimorar a parte física. Inclusive os dois vão treinar em 2 períodos aí, alguns dias, tá? São Paulo pediu isso a esses 2 atletas para acelerar, óbvio, o processo aí da parte física, para os 2 ficarem à disposição o quanto antes. Muita gente me perguntou sobre isso na rua, eu falei sobre isso também no programa lá no SBT Sport Rio. Dos 3 aí, quem tem mais condições de jogar com o Sampaoli? Na minha opinião, o Alan. Porque o Rossi, se a gente for parar e analisar, o Sampaoli não pediu a contratação dele. E o Rossi está vendo o Matheus Cunha crescer muito de produção. O Alan, Sampaoli pediu a contratação e chega para uma posição carente hoje no Flamengo. Inclusive, o Thiago Maia está em queda absurda de rendimento. Para mim, o Alan chega para assumir a vaga do Thiago Maia. E o Luiz Araújo vai brigar por uma vaga no time aí com o Everton Ribeiro. É uma briga boa, mas eu acho que dos 3, quem tem mais condições de assumir e jogar mais com o Sampaoli, quando eu digo assumir a titularidade ali no time, para mim é o Alan, que para mim é uma baita contratação. E você que acha que o Flamengo pagou caro, se o Flamengo fosse contratar um jogador desse nível no exterior, além do valor da transferência, teria que pagar mais 17,5% de imposto. Ou seja, o custo para o Flamengo seria muito maior. Então eu acho que vocês têm que parar e analisar melhor o cenário. Repito, a contratação do Alan foi uma baita contratação. A gente está falando de contratação, muita gente perguntando aí sobre o Vidal, se de fato o Vidal está de saída para o Inter Miami. Galera, eu vou trazer aquilo que eu apurei junto à diretoria do Flamengo. O Marcos Braz mesmo, na última entrevista coletiva, disse que não tinha nada, e eu fui apurar, porque ele pode muito bem chegar ali na entrevista coletiva e falar que não tem nada, e deve ter uma negociação em andamento, a gente não sabe. Fui apurar e de fato não tem nada, nada mesmo. Venha, se chegar o Flamengo vai dificultar? Não. A resposta é não. O Flamengo não vai dificultar em nenhum momento uma saída do Vidal, uma saída do Pablo, uma saída do Rodrigo Caio. São jogadores que o Flamengo entende nesse momento que seria melhor fazer uma saída. Ah, o Pablo, por exemplo, tem contrato longo e um alto salário. É difícil chegar um clube aqui e pagar ao Pablo o salário que o Flamengo paga atualmente. Rodrigo Caio, o Cruzeiro veio, Rodrigo Caio não quis. O Flamengo não ia dificultar. O Vidal, pelo menos até o momento, não tem nada em andamento para ele sair, nenhuma proposta recebida, nada disso, tá? E por falar em proposta, o Flamengo acertou a venda de um atacante. Vocês nem devem se recordar ou lembrar que o Flamengo ainda tinha contrato com esse atacante. Trata-se de Vitor Gabriel. Você lembra dele? Surgiu como promessa, muitos tratavam o Vitor Gabriel como se fosse o novo Adriano Imperador, enfim, muitos tratavam isso como o novo Imperador. Mas ele não deu certo no Flamengo, não deu certo, foi emprestado para a Juventude, para o Braga de Portugal, para o Ceará, foi emprestado para muitos lugares. E agora no Ceará ele foi emprestado também. O contrato dele com o Flamengo iria até dezembro desse ano. E o empréstimo dele com o Ceará iria até dezembro desse ano. Ou seja, o Flamengo ia, entre aspas, perder o jogador ao término do contrato. O jogador ia sair de graça, livre. O
que aconteceu? Chegou um clube da Coreia do Sul, Gangsu FC, não sei se é assim que se pronuncia, e fez uma proposta ao Flamengo avaliada em 1.200.000 tá? Só que o Flamengo era dono de 50% dele e o Nova Iguaçu 50%. O Flamengo acertou a venda, nem negociou nada com o Nova Iguaçu, e o Flamengo vai ficar com $600.000 e o Nova Iguaçu com $600.000 dessa negociação. Isso quer dizer que quase 3 milhões de reais pela cotação. Vamos arredondar para cima, 3 milhões de reais vai cair na conta do Flamengo pelo Vitor Gabriel. Galera, muita gente fala assim, pô, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo sabe fazer negócio. Aí vocês vão me perguntar assim, poxa, e o Ceará? Não vai levar nada? O Ceará tem até direito de 10% aí da taxa de vitrine, mas o Flamengo botou em contrato que se ele recebesse proposta durante o empréstimo ao Ceará, o Ceará era obrigado a liberar. Porque o jogador estava se destacando pelo Ceará. O Ceará poderia muito bem chegar e falar, não, a gente não quer liberar. Mas, por contrato, o Flamengo exigiu isso no começo, foi uma baita negociação, e o Flamengo vai receber 3 milhões de reais por um jogador que estava esquecido, entre aspas, até mesmo por vocês torcedores. Porque quando eu publiquei lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, muita gente comentando, nossa, ele ainda era do Flamengo, o Flamengo ainda tinha o Vitor Gabriel. Muita gente nem lembrava. Então, uma baita negociação, parabéns à diretoria do Flamengo. Então aí, nação, essas foram as últimas notícias do Flamengo. Provável escalação, você viu aqui quem vai vir pro jogo, quem não vai vir, quem tá machucado, por aí vai, né? Flamengo sempre é essa avalanche de emoções aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu comentário aí falando sobre esse vídeo, o que você acha pro jogo de hoje, tá beleza, pessoal? Então é isso, saudações rubro-negras, valeu!